Ao lado do secretário de Várzea Grande, Roldão Lima Júnior, que responde pelas pastas de Serviços Públicos e Transporte e também da Copa no município. Lembrando que você pode colaborar com esse bate-papo enviando a sua pergunta por meio do endereço tv.rdnews.com.br, que eu estou no seu aguardo. Enquanto aguardo então a sua participação, vamos ao nosso bate-papo. Bom dia, secretário. Obrigada pela presença no RDTV. Bom dia, nós que agradecemos. Secretário, o senhor acumula duas pastas, acabei de falar, a de Serviços Públicos e Transportes e da Copa no município. Eu acumulava até pouco tempo a especial também de gabinete. Conversávamos antes de entrar durante o intervalo, como o senhor consegue dar andamento a todos os trabalhos, acumulando duas pastas tão importantes para o município? Na realidade, não é duas pastas, é uma pasta só. É a Secretaria de Serviços Públicos e Transporte, é uma secretaria com responsabilidade de atribuição para o setor de serviços públicos, que são os serviços essenciais, e o setor de transporte no município de Várzea Grande. Mas continua ainda respondendo pelas obras da Copa, até porque, como lá atrás nós exercíamos a função de secretário especial do gabinete e acompanhávamos as obras. Como a gente já tem um conhecimento mais aprimorado dessas obras, o prefeito achou por bem que nós continuássemos também acompanhando a evolução dessas obras, até porque essas obras hoje, elas impactam mais justamente na minha secretaria, que é a Secretaria de Transporte e a Secretaria de Serviços Públicos no município de Várzea Grande. O que temos de novidades, então, em relação à Copa? A gente sabe que os trilhos do VLT têm sido instalados ali na FEB. Em que pé estamos? A FEB, inclusive, tem parte que está interditada. Me fala um pouquinho sobre isso, secretário. Na verdade, nós recebemos recentemente o pedido do consórcio VLT para uma interdição da FEB. Nós fomos contrário a essa interdição total, até porque vai se fazer dois nichos de obras ali. Nós temos ali a primeira etapa, que é do zero até ali o viaduto Santos Tripolone, a segunda etapa do viaduto Santos Tripolone até a Ponte Velha, Ponte Júlio Miller. Nós então autorizamos essas duas etapas dessas obras. Terminando essa primeira etapa, vai se interditar a parte de baixo para facilitar esse acesso. Mas elas estão bastante avançadas e são obras necessárias, é o que a gente havia cobrado lá atrás do governo do estado, são as obras de drenagem e de esgoto que está sendo feito na FEB. Até porque, com o assentamento definitivo dessas obras na FEB, não teríamos como fazer posteriormente essas obras que haviam até sido contempladas no próprio PAC. Então, houve ali um TAC, com a participação do Ministério Público, do Governo do Estado, através da Secopa e do município, para que o Governo do Estado fizesse essas obras independente do PAC. Porque o PAC até hoje nós não conseguimos licitá-lo. O PAC hoje está numa situação, os projetos aprovados, a gente tem algumas dificuldades com relação à Caixa Econômica, com a avaliação técnica profissional. Então é importante hoje as obras que estão sendo feitas ali naquele trecho da FEB. Além da drenagem na FEB, a gente também tem a instalação do próprio VLT, com a instalação dos trilhos. Como que está o andamento dessa instalação? Bastante avançado. Às vezes as pessoas se preocupam porque não vê efetivamente o profissional fazendo a instalação ali, mas o profissional que faz a instalação desses trilhos é o mesmo que produz, né, ali na sede do VLT, no aeroporto de Marechal Rondon. Ele tem que produzir ali essa situação de ferragem e depois instalá-las. Então, na realidade, elas não estão paradas, estão bastante avançadas. Eu acho que esse cronograma para dezembro, estágio que foi assinado entre a Prefeitura de Várzea Grande, a Prefeitura de Cuiabá, o MP e o próprio Tribunal de Contas, ele vai dar para se cumprir no que tange até a Ponte Júlio Miller, no município de Várzea Grande. Pelo menos a instalação em Várzea Grande. Essa é a nossa esperança. Isso garante também o funcionamento do VLT. Uma coisa é você instalar os trilhos, outra coisa é você garantir o funcionamento dele. Olha, o funcionamento eu acho que não, mas qual é a nossa preocupação? Nós temos ali nessa região, nós temos 27% do nosso VA. Né? 27% da receita total nossa está nesse trecho. Né? Até porque se você pegar a Marandraza, ela converge o Ulisses Pompeu FEB. Se você pegar Doutor Paraná, 31 de março FEB. Então, todo o nosso trecho, ele se converge na FEB. Para você ter uma ideia, ali passa cerca de 8 mil veículos. Quando em pleno funcionamento, 8 mil veículos hora. Então é preocupante, nós precisamos resolver essa situação de trafegabilidade naquele trecho, porque está impactando negativamente na nossa receita e com relação à situação do próprio aeroporto. Tem a dificuldade, o estrangulamento ali com relação ao acesso do aeroporto de Marechal Rondon, que é uma porta de entrada maior que nós temos hoje do estado de Mato Grosso, não só de Várzea Grande. Já que o senhor citou o aeroporto, era o próximo ponto a eu perguntar para o senhor como que estamos no andamento dessa obra, que é, na verdade, de responsabilidade da União, mas que está dentro do município. Como que tem sido esse trabalho de interlocução junto com os responsáveis por essa obra? Olha, nós temos hoje até essa facilidade, né? E o próprio consórcio VLT, a gente que cobrava bastante, a gente precisa pontuar hoje,
A gente tem hoje uma sintonia com o consórcio VLT, hoje tem uma diretoria que fala diretamente com a gente, com relação, sobretudo com relação às situações de intervenção, que vai impactar na vida do dia a dia da cidade. Com o aeroporto de Marechal Rondon também não é difícil, nós também temos essa facilidade de estar nos interagindo. Nós tínhamos ali dias desses uma situação com os táxis, né, e nós procuramos a direção da Infraero, então a gente tem essa interação e nós não temos essa dificuldade de falar hoje com os diretores da Infraero. Então tem facilitado bastante essa interação e facilitado para a gente otimizar as obras, sobretudo nessa região de Vazagrande. Falando em otimização dessas obras, então, o que temos de avanços para garantir que as pessoas que por ali trafegam tenham mais comodidade? Nós estamos trabalhando ali hoje uma situação de sinalização. Nós tínhamos dificuldade ali com relação, né, ao setor de sinalização. Nós otimizamos bastante, avançamos bastante, não só com relação a esse trecho que comprou de aeroporto, onde hoje é o gargalo nosso. Mas nós estamos em Vazagrande há 12 anos, não se instalava uma placa de sinalização. Então o prefeito, preocupado com alto índice, né, hoje de acidentes no município, é histórico isso nacional, nós vimos uma matéria em rede nacional hoje, né, cerca de 380 pessoas são ceifadas a sua vida no trânsito brasileiro, isso preocupa bastante, e a nossa realidade não é diferente. E preocupado com isso, nós estamos otimizando, não só naquela região do aeroporto, que é o fluxo nosso, nós temos ali cerca de 40% de todo o fluxo nosso de trânsito convergindo nessa região. Nós temos hoje trabalhado a cidade como um todo, repensado o nosso setor de trânsito hoje, para otimizar e para impactar menos, porque isso acaba ocorrendo até, você pega hoje o pronto-socorro, nós temos 70% de atendimento nós todos de trauma. Hoje nós temos 27 UTI, nós temos cerca de 20 UTI ocupadas em razão de acidentes de trânsito em nosso município. Como tem sido o relacionamento com o governo do estado, secretário, por meio da Secopa, já que o senhor tem trabalhado nessa interlocução relacionada às obras da Copa? Olha, podia se fazer mais. O governo tem sido parceiro em algumas situações, mas podia se fazer mais. Sobretudo agora nós temos uma situação, um projeto pontual, que era a iluminação da Guarita e da Marandraza. Ele estava num prospecto para as obras da Copa, né, e não se terminou esse trecho, e nós estamos preocupados hoje, o prefeito procurou o governador, essa rota ali, né, que lá atrás foi uma rota oficial da Copa, hoje é um fluxo muito grande de veículo, ali abastece cerca de 40 bairros da nossa cidade, e nós estamos tentando que o governo do estado, até porque fica hoje cerca de 10 milhões de reais essa sinalização, né, a via se duplicou a via, nós teremos que fazer hoje 3 nichos de iluminação, nas duas laterais mais do canteiro central, então o governo do estado poderia estar nos ajudando bastante com relação a isso, até porque isso hoje é um dos gargalos ali, sobretudo com relação à violência, os registros, né, de assaltos, do próprio trânsito nessa localidade. Mesmo o PMDB do governador Silva Barbosa sendo o mesmo PMDB do prefeito Wallace Guimarães, tem tido essa dificuldade, houve esse afrouxamento das prioridades para Vazagrande? Olha, podia se fazer mais. Eu acho que aí é uma situação, às vezes, não é só a responsabilidade do próprio governo. A própria cidade, você vê hoje, nós temos um colégio eleitoral em Vazagrande cerca de 176 mil eleitores, nós não temos um deputado estadual no nosso município. Nós chegamos a ter 5 deputados estaduais, então o município perdeu representatividade. O último deputado que nós tínhamos na Assembleia era o próprio prefeito Wallace, que é quem representava o município, e o deputado Campos Neto, que hoje é conselheiro. Então a cidade hoje está órfã de representatividade. Nós não temos um representante do parlamento e em razão da escassez de recursos, né, a gente sabe como é trabalhado os recursos. Se você não tiver representatividade política para estar fazendo esse enfrentamento, para trazer para o município, então é uma situação de concepção da gente estar conscientizando da própria sociedade, da representatividade do município. Nós temos Rondonópolis, né, com cerca de 6 deputados estaduais, 3 federais, podendo ter agora até 3 senadores da República, então, e Vazagrande, né, nós estamos perdendo em razão da nossa representatividade. Carlinhos do São Mateus, parabenizo o senhor pelos trabalhos desenvolvidos na cidade. Aproveito a participação do Carlinhos para perguntar para o senhor o que tem sido feito, de fato, para os serviços públicos e transportes na cidade. Na realidade, essa situação hoje, principalmente com relação à situação, que às vezes passa de percebido a questão de sinalização. Para você ter uma ideia, nós estamos hoje sinalizando cerca de 89 escolas no município de Vazagrande. Elas estavam sem faixas de pedestres, sem sinalizações, de localizações, o trânsito como um todo. Era um caso, nós temos mudado algumas ruas para otimizar o trânsito, temos tido resistência, a gente pede aqui, aproveita
para pedir a paciência da sociedade, né? Nós estamos criando um sistema binário, né, de mão e contramão, até para otimizar esse trânsito. Foi feito um estudo de engenharia, nós temos uma equipe de técnicos profissionais fazendo essa avaliação ali rotineiramente, e o que não for positivo, às vezes a gente também tem a humildade de, né, voltar, recuar, o que for positivo a gente de estar avançando. Enfim, nós estamos otimizando várias frentes. A questão da coleta de lixo tem melhorado bastante, até em razão dos recaps, dos tapas-buracos que estão sendo feitos na cidade. Nós tínhamos um problema, um gargalo com relação a esse atendimento, até porque a gente tem um limite, né, de contratação de veículos, e se a gente não otimizar a trafegabilidade desses veículos, eles não chegavam a determinadas regiões. Enfim, precisa se fazer muito. Mas nós temos, o gargalo de tudo isso também é uma situação de receita. Eu comentava há pouco com uma colega sua, que nós temos ainda hoje um histórico de 80% de inadimplência do município. Né? Ao passo que Cuiabá arrecadou 87% do seu, às vezes do seu ISSQN, do seu IPTU, nós arrecadamos ali hoje somente 20%. Isso nos preocupa, até porque a prefeitura não é a casa da moeda. A gente precisa, né, a moeda que entra ali é justamente o imposto que a sociedade faz, para que a gente possa estar devolvendo em serviço à própria sociedade. E a contrapartida do governo não tem sido aquém daquilo que se espera? Até porque, historicamente, em 1986, nos anos 90, o município brasileiro recebia 22%, né, do bolo da receita total. O Estado recebia 38%. Então nós tínhamos aí, do próprio Estado, entre o Estado e o município, 60% da receita e 40% do governo federal. Hoje se inverteu. Né? O município recebe 12%, o governo federal tem 60%, e às vezes esse dinheiro que sai do governo federal não chega na ponta. Né? E a gente sabe que o cidadão ele não vive na nação. O cidadão vive no município. O problema está nas cidades. Secretário, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o passe livre em Várzea Grande, que foi uma promessa do prefeito Wallace Guimarães, promessa de campanha, que ainda não foi implementada. Alguns estudantes chegaram a fazer manifestações requerendo o cumprimento desse compromisso. Como estamos nesse caso? O prefeito nos determinou que implementássemos a situação do passe livre para o ano que vem. Nós tínhamos retardado essa situação da implementação do passe livre até em razão do VLT, porque nós temos que fazer um estudo também com relação à situação de integração, até porque grande parte dos nossos alunos estudam em Cuiabá, né, sobretudo nas universidades particulares, na própria Universidade Federal e na rede estadual, que a rede estadual nossa é pequena, ela não atinge todos os nossos estudantes. Nós tínhamos retardado um pouco, provisionando um estudo para a implementação do VLT. Como o VLT vai demorar um pouquinho, a gente não tem, né, uma ideia específica, o prefeito nos determinou que a gente otimizasse a implantação do passe livre para o ano que vem, já no modal mesmo convencional, que seria no sistema de transporte coletivo, para depois fazer uma adequação em razão daí do funcionamento do VLT. Como que estão as conversas com as próprias empresas de transporte nesse sentido? Na realidade, é uma situação de política de governo. A empresa é uma situação de uma empresa só. Isso, na realidade, isso vai impactar mais na sociedade, até porque o passe livre, né, assim, ele vai ser pago, alguém vai pagar por isso. O estudante vai receber, né, mas isso vai depender mais da própria política do governo, da vontade do governo, do que das próprias empresas. Mas nós estamos fazendo um estudo para implementá-lo, pelo menos parte, para a rede municipal, porque isso tem um impacto financeiro, mas a gente vive uma dificuldade financeira hoje. Né? Isso vai impactar financeiramente no município, porque o município tem que pagar essa contrapartida. A empresa é quem menos sofre, do que ela vai receber de um jeito ou de outro, ela acaba recebendo. E nós estamos tendo cuidado, sobretudo em razão da dificuldade financeira que o município vive hoje, e fazemos pelo menos isso aos nossos, né, aos usuários hoje, nossos alunos, avançarmos para os alunos do Estado e depois trabalhar numa situação genérica como acontece hoje com Cuiabá. Já tem uma previsão de qual o universo de estudantes que deve ser contemplado e o impacto disso no orçamento do município? Hoje está provisionado cerca de 26 mil alunos. Financeiramente isso impactaria hoje cerca de R$200 mil mês para o município de Várzea Grande. O custo mensal de ser em torno de R$200 mil mês, ou cerca de 3, 4 milhões ano no montante total. Diante disso, diante da falta de arrecadação e tudo mais, por isso houve esse adiamento? Houve esse adiamento, até porque foi o que eu te coloquei. Nós tínhamos desenhado uma situação pensando no modal VLT. Né? E nós iríamos depender mais de uma situação do próprio governo do Estado. Né? Mas como se retardou a construção do VLT, nós estamos desenhando hoje para uma realidade convencional e também em razão do estudo que temos que fazer com relação à situação financeira nossa no município. Tá certo, secretário. A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui na RDTV.
Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição para levar à sociedade a informação, sobretudo a este órgão que tem credibilidade da sua informação de levar à sociedade